Bom dia. Então, essa é a nossa parte 2 da quinta aula, né? Como eu havia dito na semana passada, não havia tempo para esgotar a quinta aula e como a coordenação reorganizou esse calendário, então hoje a gente teria mais essa aula e aí eu passei o conteúdo de escolástica para essa aula, né? Então, na última aula, nós falamos do início da história do cristianismo, como que isso se deu, quais foram os fatores históricos e sociais que afetaram que o cristianismo se tornasse, na Idade Média, a principal referência de poder, porque havia, né, isso é preciso para interpretar as ciências humanas, né, e aquilo que nós entendemos de Idade Média, havia um conluio entre igreja e Estado, né? Havia um Estado que nós chamamos de teocrático. Teocrático porque é um poder em que a legitimidade desse poder ela é atribuída à questão religiosa. E aí nós vimos o movimento da patrística com Santo Agostinho com uma tentativa de argumentar em favor da religiosidade greco-romana, né? Porque eles vão utilizar argumentar em favor da religiosidade cristã utilizando a filosofia greco-romana, porque o Agostinho tinha afetos por essa filosofia, né? Como eu coloquei, ele converteu depois dos 32 anos e discutiu lá a superioridade da alma, se eram boas obras ou a razão divina, né? Que seria aí a graça divina que libertaria o homem daquilo que era o pecado original. É ele que intelectualmente elabora o conceito que hoje se fala tanto de livre-arbítrio, né? A ideia da liberdade e o mal, né? O mal como não como uma escolha propriamente, mas como uma ausência da procura do bem, né? Do uso da liberdade, que ele coloca aí como uma liberdade limitada na vontade de Deus, e ainda aquilo que eu falei sobre crer para entender. E aí eu estou falando disso, fazendo essa retomada da primeira parte da nossa aula, foi a patrística, para fazer ponte para a gente entrar agora na escolástica, para vocês entenderem que a patrística ela argumentava que primeiro acredite, depois compreende, né? Então, crer para compreender, Santo Agostinho. Agora, com Tomás de Aquino, nós vamos ter uma outra construção, que é a ideia de manter, né, uma ligação entre fé e razão. Então, por isso que a escolástica que se deu entre o século XI e o século XIV, né, mais produções nesse período, porém, até hoje, a igreja cristã ela ainda utiliza muitos textos da escolástica. Textos e raciocínios escolásticos. É nesse momento que as escolas são fundadas, na Idade Média, com o objetivo de ensinar ciência, mas uma ciência que não negue a fé. Né? É o X da questão dos escolásticos. Eles usam de uma estrutura, né, escolar, entendendo que está ensinando, transmitindo conhecimento, fazendo as pessoas aprenderem, mas estão ensinando uma ciência condizente com a fé, né? Porque o principal intuito deles é dizer que fé e razão não se contradizem, fé e razão não se opõem, muito pelo contrário. A fé confirma a razão e a razão confirma a fé. Seria aí a, a noção escolástica. Então, apesar das suas divergências, né, nem todos pensavam igual,
os escolásticos, estes filósofos que eram também religiosos pretendiam explicar o cristianismo de maneira racional a partir da filosofia de Aristóteles. Então, olha só, isso já caiu em vários vestibulares, isso já foi cobrado várias vezes, que é algo significativo na filosofia medieval, que é a ideia de que Platão, o filósofo Platão, foi necessariamente a base da patrística, né? Então, utilizaram a filosofia de Platão. Agora, é a partir da filosofia de Aristóteles. Por quê? Existia argumentos contrários, principalmente dos filósofos árabes, que tinham também acesso aos textos de Aristóteles, dizendo que Aristóteles, que era defendido pela igreja como alguém que era referência da ciência, então tinha-se argumentos de que ele contrariasse alguns pensamentos da cristandade. Porém, o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai argumentar pontos para fechar esses pontos, né? Pontos do Aristóteles para fechar esse ponto com o cristianismo, tá? Então, no século XIII, a obra mais conhecida foi a Suma Teológica. Pessoal, e quando eu estou falando isso da escolástica, é preciso que vocês entendam que essa escola ela não era para todos, tá? E ter escola para todos, a ideia de escola para todos, que até hoje a gente não tem, né? A gente tem, às vezes, o acesso à escola. Agora, ter escola já é muito diferente, né? Porque existem escolas que são abertas e mantidas para fingir que as pessoas estão tendo educação, né? Se a gente pega algumas parcelas da escola pública, elas não oferecem, de fato, acesso à ciência, né? Inclusive por algumas contradições dentro do próprio sistema educacional, né? A Darcy Ribeiro diz que o fracasso da educação no Brasil não é um fracasso, é um projeto, né? Então é isso. Quando eu estou falando dessa escola aqui, vocês precisam entender que era uma escola muito seletiva, uma escola que, apesar de ter mais acesso do que no início da Idade Média, ela ainda estava longe de ser uma escola de fato universalizada. Por quê? A bandeira de uma escola para todos, ela vai ser do movimento dos filósofos chamado renascentistas, não, desculpa, iluministas, que vai vir só entre o século XVII e o século XVIII, chamado século das luzes, que eles acreditam que todo mundo tendo acesso à escola, todo mundo tendo acesso à ciência, haveria o fim da ignorância e, enfim, nós teríamos uma sociedade de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o intuito de oferecer escola para todos era um intuito político de liberdade, igualdade e fraternidade do século XVII ao século XVIII, ou seja, pós-Idade Média. Inclusive, esses filósofos que agora eu vos cito, que são os filósofos iluministas, os filósofos da razão, são os principais críticos da Idade Média, né? Até a expressão de considerar a Idade Média como a Idade das Trevas, ela é uma perspectiva dos filósofos da razão do século da luz, os iluministas. Então, escolásticos argumentavam em favor da ideia de que fé não contradiz razão, razão não contradiz a fé, mas que as duas se complementam e usam a filosofia do Aristóteles para isso. Então, Santo Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele nasceu no ano de 1226 e morreu no ano de 1274. Ele nasceu lá no sul da Itália, em uma cidade famosa chamada Nápoles, e ele faleceu no convento de Varsóvia, né, próximo da cidade natal. E ele faleceu, apesar de ser considerado velho, né, para o período, para nós ele seria um jovem, porque a taxa de mortalidade na Idade Média era muito baixa, né? Então ele morreu com 49 anos de idade, mas foi considerado nesse pequeno período de vida
o maior filósofo escolástico. A filosofia do Tomás de Aquino, ela também vai aparecer para vocês aí nos livros vestibulares escritos como filosofia tomista, tá? Ou tomismo, porque vindo do nome dele, tomismo. E ela geralmente aparece sempre aliada com a teologia, porque os argumentos racionais dele, segundo ele mesmo, vai sempre culminar na fé, né? A razão culmina na fé e a fé culmina na razão. Então, que eu já coloquei aí a lógica defendida por ele, certo? Então, a não contrariação da fé dentro do argumento filosófico é a pauta dele. E aí, de fato, na finalidade do Santo Tomás de Aquino, era organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Assim, o Tomás de Aquino reviveu, em grande parte, o pensamento de Aristóteles em suas argumentações e nas suas explicações. Ele fez da filosofia do Aristóteles um instrumento a serviço da religião católica, ao mesmo tempo em que transformou sua filosofia em uma síntese original, porque ele vai ter uma originalidade, inclusive no aspecto moral, tá? Naquilo que ele vai falar da moralidade. Ele discute, inclusive, a necessidade do poder terreno, que é algo que depois vai ser utilizado como princípio de defender a ideia do Estado, né? Ter um Estado. Então, apesar daqui, né, nós ainda não temos os estados nacionais, e sim principados, reinados, que eram reinados e principados que faziam conluio com a igreja, por serem estados teológicos também, como já explicamos na última aula, há de reconhecer que os argumentos de Tomás de Aquino influenciaram a ideia de defender um Estado, né? E aí depois o Estado Nacional, o nascimento do Estado Nacional, bem posterior a isso. Vamos lá, os princípios básicos aqui que eu vou falar são aquilo que ele parte de Aristóteles. Então, por quê? Ele vai retomar as ideias do Aristóteles sobre o saber e sobre o ser, né? Ser e saber. O Tomás de Aquino vai enfatizar a importância do que ele chama de realidade sensorial. Tem um negócio chamado, na filosofia de Tomás de Aquino, que é a filosofia da natureza. Eu olho a natureza e a natureza me revela os planos de Deus. Como assim? A natureza e a lei que rege a natureza, para Tomás de Aquino, ela é a lógica de Deus. Porque o Tomás de Aquino está, inclusive, sendo coerente com o Aristóteles, que procura lógica nas coisas, lógica de funcionamento. Então, realidade sensorial. Marquem isso como a base aristotélica que vai servir para o tomismo. Então, em relação a esse processo de conhecimento dessa realidade, ele vai ressaltar uma série de princípios da filosofia de Aristóteles. E eu vou mostrar para vocês alguns desses princípios agora, que são esses que estão aqui no slide, tá? Primeiro, de não contradição. O que é isso? É aquilo que nós já falamos da ontologia, dos pré-socráticos, do Parmênides, né? Princípio de identidade e não contradição. Que, no fundo, esse princípio filosófico, esse argumento filosófico, quer defender a ideia de universalidade, de uma verdade única. E o princípio de identidade e não contradição diz que o ser é e o não ser não é. E não pode existir nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo, e sobre o mesmo ponto de vista. Então, seria aí uma ideia de único, né, de permanência única ontológica. Então, princípio de identidade e não contradição. O que é isso? O ser é, o não ser não é, e o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Outra questão de princípio também era a ideia de substância, né? O substancial, que os aristotélicos já procuravam, a substância das coisas, a essência das coisas.
Falei para vocês, quando eu falei de Aristóteles, que ele era essencialista, procurar a essência, a substância também. E ele fazia isso pela finalidade, que agora eu vou falar também, que é uma base da filosofia escolástica. Muito bem. Então, o que é o princípio de substância? Segundo esse princípio, na existência dos seres, podemos distinguir substância. O que é a substância? É a essência, tá? Aquilo que a coisa não pode perder, porque senão ela deixa de ser a coisa. Propriamente dita como aquilo que vai fazer a coisa ser o que é, tá? E o acidente, que é a qualidade não essencial, que significa que o ser pode perder essa característica e ele não muda, né? Por exemplo, eu tenho uma cadeira que ela é verde. Se eu pintar ela de vermelho, ela deixa de ser cadeira? Não, porque é uma característica acidental. E aí a substância é aquilo que é determinante no ser. Agora, outra coisa também, outro ponto de princípio aqui, é o chamado princípio de causa eficiente. Causa eficiente significa que todas as coisas que existem no mundo existem a partir de algo já existente. Como assim? Olha só, para o Tomás de Aquino, afetado por Aristóteles, tá? Porque isso aqui tudo são princípios de Aristóteles que o Tomás de Aquino retoma em favor do cristianismo, tá? O princípio de causa eficiente. Todos os seres que nós conhecemos no mundo, que nós captamos pelos nossos sentidos, eles são seres contingentes, ou seja, eles mudam, eles não permanecem do mesmo jeito que eram. E não podem, em si próprio, ser a causa da sua existência. Por quê? Eu pego aí, por exemplo, uma estátua de mármore. Ela não é a causa dela mesma, ela veio de outra coisa. Isso é chamado causa eficiente. Então, existem os seres contingentes que dependem do outro ser, que representa aí a sua causa eficiente. Então, que vai chamar de ser necessário. Outro princípio é de finalidade. Tudo tem um fim último, tudo tem uma finalidade, para que serve a coisa. Todo ser contingente existe em função de uma finalidade, de um objetivo, que seria uma razão maior do ser, né? Então, todos os seres possuem uma causa final, seria a finalidade. Outro princípio aqui, que é aristotélico e que o Tomás de Aquino retoma em favor da fé, são os princípios de ato e o princípio de potência. Então, ato é aquilo que é, e potência é aquilo que pode vir a ser. Então, ser é ato, em ato. Mas ele pode vir a ser outra coisa, é a potência. Então, eu tenho, por exemplo, uma semente. Em ato, ela é uma semente. Em potência, ela pode vir a ser uma árvore, tá? Então, todo ser contingente possui essas duas dimensões, que é o que é no instante e o que é aquilo que pode vir a se tornar. O ato, ele vai representar aí a existência atual, ok? E a potência, ela vai representar a capacidade do ser se tornar aquilo que ele ainda não é. Mas existe em ato a possibilidade dele ser. Por exemplo, eu tenho uma madeira, um pedaço de madeira. Em ato, ela é um pedaço de madeira. Mas ela pode vir a ser uma carteira, uma cadeira, uma caneta, uma caneta é ótimo, um lápis. Então, a potência, ela vai representar essa capacidade real do ser. Aquilo que não se realizou, então o que é realizado é o ato, mas que pode vir a se realizar. É a passagem, então, da potência para o ato que vai explicar as mudanças das coisas. Então, esses princípios de Aristóteles são os que vão levar à construção, inclusive, da argumentativa de provar a existência de Deus por meio da razão. E é que nós vamos entrar aqui como a máxima filosófica do filósofo Tomás de Aquino, tá? Então vamos lá. Antes disso, vamos falar de distinção entre ser e essência, que eu já citei aqui, mas nós precisamos pensar aí melhor sobre isso, porque vai ser o fundamento final, né? Final da filosofia dele. Então, vamos lá. Distinção entre ser e essência.
que aí também é entre existência, entre aparência e, e o conceito, né, da coisa, a essência e o conceito. Vamos pensar então assim, olha só, para o Tomás de Aquino, apesar de ser e essência terem vindo do pensamento aristotélico, não se pode dizer que Tomás de Aquino tenha apenas adaptado a filosofia de Aristóteles ao cristianismo por causa desse conceito aqui que nós vamos falar. Porque esse filósofo escolástico, ele empreendeu a partir disso, a partir de Aristóteles. Foi um sistematizador da doutrina cristã que se apoiou em partes na filosofia do Aristóteles, né? Mas que contém aí muito dessa doutrina do cristianismo que se apoia na filosofia dele, de Aristóteles. E contém muitos elementos também que seriam estranhos ao aristotelismo. Seria o conceito aí da criação do mundo, né? A noção de um Deus único, que o Aristóteles não é o que ele fala, ele não é de Deus, ele fala de um ser necessário, não é Deus. Aí agora o Tomás de Aquino fala de ser. A ideia também de que o vir a ser, que é a potência, né, que nós estamos falando aí, não é autodeterminado, né? Não é próprio do vir a ser da coisa, mas procede de Deus. Mais ainda, mais que isso, o Tomás de Aquino introduziu uma dimensão entre ser e essência, dividindo aquilo que nós chamamos de metafísica, o que está fora do físico, em uma parte que é o ser geral, né, ser em geral, e o ser pleno, que seria para ele Deus. Olha só. Então, para ele, a metafísica é dividida em ser em geral, que seria o ser, o onto, né, a ontologia ao ser, e o ser pleno, que é Deus. De acordo com essa dimensão do Tomás de Aquino, o único ser realmente pleno em qualquer ser e essência é apenas Deus. Então, para o Tomás de Aquino, Deus é o ato puro, tá? Porque ato puro é um conceito do primeiro motor do Aristóteles. E é esse ato puro, né, que é Deus, que ele não precisa ele não muda, né? Então ele não tem uma potência, ele não vai vir a ser outra coisa, ele é ato puro. Ele é o que é desde sempre, na argumentação do Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino vai dizer que Deus é o ser e o mundo tem ser. Então, ó, Deus é o ser e o mundo tem ser. Então, a existência de Deus ela é sempre maior do que a existência do mundo. Deus é o ser que existe como um fundamento da realidade das outras coisas, que, uma vez existente, vai participar desse ser. Então, todas as coisas que existem participam, de alguma maneira, da existência maior, que é a existência plena, a existência de Deus. Então, isso vai equivaler a dizer que as outras criaturas, né, nas outras criaturas, o ser é diferente da essência, mas em Deus não. Essência e ser é a mesma coisa. Então, as coisas que existem no mundo são criaturas porque não são seres necessários, e sim Deus é o ser necessário. É Deus que permite a essência que se realiza aí das coisas menores. Então, existe um ser maior que engloba o ser fragmentado, que é o que a gente entende como o mundo. E aí, a partir disso, ele entra, e eu vou encerrar a aula falando desses 5 argumentos, para provar a existência de Deus na teoria de Tomás de Aquino. O que é aqui o intuito dessa que ele traz na Suma Teológica? Se eu vou falar com uma pessoa, e essa era a principal preparação desses argumentos aqui. Se alguém, defensor do cristianismo, vai defender o cristianismo e apela para a Bíblia, né? Quem fala isso não sou eu, é o Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Se a pessoa apela para a Bíblia e o descrente diz, eu não acredito na Bíblia, ele não vai se convencer da existência de Deus com nenhum argumento bíblico, porque
Ele desacredita na fonte dos seus argumentos. Agora, diz Tomás de Aquino, todos os indivíduos existentes no mundo pensam racionalmente. Então, se eu utilizo a razão para introduzir a fé, não tem como. As pessoas vão se convencer do que eu estou falando. Então, Tomás de Aquino, ele está dando aqui o que nós chamamos de apologética, né, que é uma interpretação apologética da Bíblia, mas que não é para o Tomás de Aquino usar a Bíblia como a ferramenta da doutrinação. Eu tenho que usar os argumentos para doutrinar. Eu tenho que usar a própria razão, porque até o mais descrente dos ateus utiliza a base racional. Então, eu preciso usar a razão para inferir no outro a ideia de Deus. Aí, o Tomás de Aquino elabora esses 5 argumentos, que são para ele aí o que ele chama as provas da existência de Deus. Então, esses talvez sejam os aspectos mais importantes da filosofia do Tomás de Aquino, que vai ser utilizado aí, descrito e detalhado, né, nessa narração, na Suma Teológica, que é o principal livro dele, e é o principal livro da escolástica também. Até hoje, é muito estudado na teologia cristã, tanto católica quanto não católica. Então, vamos lá. Vamos à ideia aí. Todos esses argumentos são filosofias de Aristóteles. Não esqueçam disso. Mas com interpretação a favor de Deus. Então, primeiro motor. O que é a ideia do primeiro motor? Tudo que nós vemos tem movimento, né? Se move. Que isso aí é o que nós já dizemos lá no princípio de causa e efeito, que é a ideia de contingentes. Então, as coisas mudam. Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Então, eu pego a matéria e vejo quem veio antes dela. Então, essa matéria aqui, ela é advinda de tal matéria que precede a ela. Então, essa precedência da matéria, daquilo que era antes, ou seja, o movimento do ser, né, vai inferir que vem um ser antes. Só que se a gente vai pensar, né, no ser que é e no que era antes dele, se eu fizer um retrocesso ao infinito, eu tenho que chegar no primeiro motor que deu movimento às coisas. Porque a lógica diz que nada se move se não movido por algo. Né? Tudo que eu tenho aí de movimento no universo vem do movimento anterior. Então, todas as vezes que eu faço um retrocesso, eu tenho que chegar a um primeiro ser movente. Então, este outro ser, para que ele se mova, ele necessariamente tem que ter também um ser movido. Então, é assim, sucessivamente, que a gente vai chegar, né, para o Tomás de Aquino, que é a ideia do primeiro motor de Aristóteles, em algum ser que ele também não pode ser movido por algo. Porque se ele for movido por algo, ele deixa de ser o primeiro e passa a ser o segundo. Então, logo, conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar ao primeiro motor, um ser movente, que não seja movido por nenhum outro ser. E esse primeiro motor é o que Tomás de Aquino chama de Deus. Causa eficiente. Nós já falamos lá do princípio de causa eficiente para o Aristóteles, agora vamos ver como que ele vai tomar aqui a ideia de Deus. Olha só, todas as coisas que existem no mundo não possuem em si própria sua causa eficiente, né? Então, alguém criou o que eu tenho, o que eu vejo. Tudo que eu vejo foi criado por alguém ou veio de um processo da natureza, né? Que foi criado a partir de algo, né? Criado a partir do outro processo da natureza. Então, deve-se considerar isso como efeito, tá? Então, o ser, ele é um efeito de outro ser, tá? Por exemplo, aí, a chuva. A chuva, ela é um efeito de um outro efeito, de um outro processo. Então, de alguma outra causa. Para o Tomás de Aquino, se nós retomarmos infinitamente também a procura da causa eficiente, a gente vai necessariamente admitir a existência de uma primeira causa. Que essa primeira causa, e vocês podem ver que a primeira argumentação ela tem muita semelhança com a segunda, e não é por acaso. Os argumentos dele vão ser
vão ser construídos assim. O primeiro argumento continua o segundo continua o terceiro, e assim por diante. Então, nós falamos do primeiro motor, que tem aí a ver também com o que ele chama de causa, né? O que é a causa? Vamos pensar aí num dominó, aqueles dominós que você coloca um na frente do outro, assim, e bate em um, e um vai caindo e vai derrubando os outros. Então, o movimento que eu vejo de um é necessariamente a causa do outro. Então, causa e efeito, né? A causa e o efeito. Mas é preciso considerar que se eu procuro atrás do efeito, eu vou ter uma causa. Então, para Tomás de Aquino, é necessário admitir que a existência de uma primeira causa eficiente seria responsável pela sucessão dos efeitos do mundo. E essa causa primeira seria Deus. E entra aí no terceiro dos argumentos de Tomás de Aquino, que seria o ser necessário e o ser contingente. Olha só, esse argumento de Tomás de Aquino é uma variante ainda do segundo, e afirma que todo ser contingente, lembra que eu já expliquei o que é contingente do Aristóteles, que é o ser que muda, né? Do mesmo modo que existe esse ser, ele pode deixar de existir. Ora, se a gente pensar que todas as coisas que existem podem deixar de existir, então alguma coisa nada existiu, né? Então, alguma vez essa coisa não existiu. Mas se assim fosse também, seria impossível a gente dizer daquilo que existe, né? Também agora nada existiria se de alguma maneira alguma coisa não provocou. Pois aquilo que não existe somente começa a existir, como a lógica diz, em função da existência de outro ser. Então é preciso admitir que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário, que também tenha fora de si a sua causa, tenha fora de si a sua causalidade, mas, ao contrário, que seja ele mesmo a causa necessária da sua própria existência, da sua própria contingência, que seria a ideia de Deus. E o grau de perfeição. Essa ideia do ser necessário ser contingente, eu gosto de explicar assim, deixa eu só usar mais esse último exemplo aqui. Se eu coloco na sua mão direita nada, na sua mão esquerda nada, e te peço para fazer alguma coisa, você só pode fazer com isso uma coisa, nada. Então, do nada, nada vem. Então, se existe alguma coisa no mundo, é porque existiu um ser primeiro. E aqui ele não está argumentando se esse ser é seria esse ser ou o nome que esse ser tem. Mas ele está dizendo que a própria existência pressupõe que exista um ser necessário que seria acima da causalidade das outras existências, que é a ideia de Deus. E 4, né? O quarto argumento, os graus de perfeição. Só existe perfeição no mundo se essa perfeição ela tem uma relação com uma organização, né? Com uma outra perfeição. Então, se existe aí uma relação da gente dizer algo mais perfeito ou menos perfeito, é que existe a ideia de perfeito. Então, a gente só consegue pensar naquilo que a gente tem referência. E se a gente tem referência da perfeição, é porque existe a perfeição, aqui com letra maiúscula, que para ele seria a necessária ideia filosófica de Deus. Então, em relação que nós podemos pensar aqui em qualidade e quantidade de perfeição. Nós não temos nada plenamente perfeito, mas nós temos a noção de pleno perfeito. Então, a gente não consegue pensar naquilo que não existe. E se a gente pensa em uma ideia de pleno perfeito, é porque o pleno perfeito existe, seria Deus. Então, em relação à qualidade de todas as coisas que existem, a gente pode avaliar, afirmar que existe diversos graus de perfeição, mais perfeito, menos perfeito. Então, assim também a gente pode afirmar que as coisas, né, tal coisa, pode ser melhor que a outra, né? Isso é melhor, isso é pior, isso é mais feio, isso é mais belo, ou mais poderoso, menos poderoso, ou mais verdadeiro, menos verdadeiro. Então, essa para o Aristóteles é uma coisa que possui em nós a razão de dizer de mais e menos de determinada forma
de qualidade. Então, isso supõe que deve existir um ser como máxima qualidade, no máximo nível, e devemos dizer que esse ser pleno é Deus. A verdade plena, o poder pleno, a beleza plena, a bondade plena. E entra aqui ainda na ideia do que ele fala da natureza, né? A perfeição da natureza, se a natureza ela é perfeita, e ela é perfeita no intuito de funciona perfeitamente, né? E aí aqui ele abre aspas, abre um parêntese que a ideia, né, não é dele, mas é minha, nem sempre, né? Dizer que o corpo humano é perfeito é um equívoco, porque se o corpo humano fosse perfeito, não existia hospital, não existia farmácia, né? Então, ou ainda, se a natureza fosse perfeita, não existia catástrofes. Essa ideia de que a natureza é perfeita é uma ideia falha, né? Mas é algo que ele parte aqui. Dizer que a natureza ela é perfeita e aí, inclusive, o Tomás de Aquino ele fala que a sobrancelha ela está perfeitamente colocada no local do corpo, que até a anatomia do corpo é feita de forma perfeita, que a máquina do corpo humano funciona perfeitamente, né? A gente sabe que não, existe muita cirurgia plástica, existe muito medicamento, existe vacina. Então, o grau de perfeição aqui, no tomismo, ele está falando da sobrancelha. Ele fala que a sobrancelha está no lugar perfeito, porque se o rosto estiver transpirando, o suor não vai cair no olho pela posição e o formato da sobrancelha. Então, essa perfeição é para ele explicar que existe um O perfeito por trás, que seria Deus. E aí, sobre a finalidade do ser. Eu falei para vocês aí que o Aristóteles, que é a grande inspiração de São Tomás de Aquino, ele era chamado finalista, que em tudo ele procura a finalidade. Qual é o fim último das coisas? Qual é o fim último da caneta? Né? A sua essência está numa finalidade. Então, se tudo tem uma finalidade no universo, precisa a gente encontrar um ser que ele vai chamar ser inteligível, porque não é um ser que eu capto com a experiência, eu capto com o intelecto. Então, lembra que eu falei que, para Tomás de Aquino, a fé não nega a razão e a razão não nega a fé. Fé complementa a razão e razão complementa a fé. A fé me leva à razão e a razão me leva à fé, na teoria da escolástica, tomista. Então, aqui também esse ser inteligível, que eu uso da minha inteligência para contemplá-lo, né, digamos assim, que seria pensar esse ser inteligível, é também por fim, a finalidade. Né? Tudo na natureza possui uma finalidade na construção. Inclusive, argumenta Tomás de Aquino sobre isso. Então, todas as coisas brutas, as coisas não modificáveis, né, brutas ali, originais, elas possuem uma inteligência própria, tá? Tudo, o que volta a dizer, o que ele diz da natureza, tudo ser perfeito e tudo tem uma finalidade nessa natureza. Seria aí, pessoal, pensar, por exemplo, o ciclo da água, pensar as estações do ano, pensar o ecossistema, né? Se eu tiro um animal do ecossistema, eu desestruturo todo aquele sistema, né, da natureza, porque eles estariam aí interligados por essa inteligência do ser perfeito, do grau de perfeição máximo. Então, todas as coisas brutas que possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade, né? Semelhante aí à flecha disparada pelo arqueiro que vai chegar no alvo. Então, todas as coisas para o Tomás de Aquino possuem uma objetividade final. Então, devemos admitir, então, que existe alguma inteligência ordenadora que dirige todas as coisas, que seria o ser inteligível, que é a defesa da argumentação da prova da existência de Deus, que teria organizado essa natureza, né, que cumpra os seus objetivos, que cumpra aí a finalidade. Por quê? Na construção atomista, se eu pego, por exemplo, a
a inteligência, né, para raciocinar, eu vou dizer assim, não tem como existir alguma coisa com finalidade que não tenha sido racionalizada. Então, se existe uma finalidade de alguma coisa na natureza, é porque houve uma organização por trás, houve uma inteligência por trás, e essa inteligência seria Deus. Essas são as 5 provas da existência de Deus, na argumentação de Tomás de Aquino. Eu expliquei cada uma delas. E eu quero que vocês entendam aquilo que eu falei antes de começar a explicar. Vocês viram que ele não apela para a Bíblia. Não é que ele não acredita na Bíblia como palavra de Deus, mas é porque ele vai dizer que se eu usar a Bíblia com quem não acredita na Bíblia, quem não acredita é argumento inválido, porque a pessoa não valida a Bíblia. Então eu tenho que utilizar para argumentar filosoficamente, né? Assim, a filosofia aqui teocrática, teocêntrica, né? Deus no centro, eu tenho que utilizar argumentos racionais, porque para o Tomás de Aquino, a razão não contraria a fé e nem a fé contraria a razão. Aí aqui eu lembro o João Paulo, o Papa João Paulo II, que numa encíclica dele, uma das últimas dele, ele escreveu, o João Paulo II ele era muito tomista, ele era muito Tomás de Aquino, e ele escreveu uma encíclica falando disso, de fé, razão, ciência e religião, que ele dizia que assim como um pássaro alça voo a partir de 2 asas, a razão e a fé são as asas do homem. Ele precisa da fé e da razão. Muito bem. Alguma dúvida sobre a escolástica, sobre a filosofia medieval, que nós falamos nessa aula e na aula passada? Não? Tranquilo? Podemos encerrar? Podemos? Ok, pode, tranquilo. Então, até mais. Reforçando aí para vocês, Geek Test até dia 12. Essa semana também eu vou reabrir aí as atividades que já finalizaram, para dar um tempinho para quem teve algum problema, não deu para fazer. Então, até hoje é dia 8, né? Até dia 10 vai ficar aberto lá na plataforma para quem não fez quem não fez fazer. E aí a gente vai entender esse momento como segunda chamada, ok? E aí na semana que vem, depois da Geek Test, nós vamos passar uma lista com quem não atingiu a média e dar a oportunidade de fazer uma atividade de recuperação.